direita, que é a coluna da esquerda, e uma coluna à vossa esquerda, na realidade, está à direita. Não é? Eu estou na posição correta. A minha direita é esta, a minha esquerda é esta. Ora, se olharem para as colunas com atenção, verificarão que a coluna do lado direito não tem as raízes cortadas, tem as raízes ali, mas não cortadas. Ao contrário da coluna do lado esquerdo, tem as raízes intactas. Portanto, já aqui temos uma diferença. Se aquela coluna tem as raízes cortadas, significa que não tem qualquer ligação à Terra. Estas têm as raízes intactas, é porque têm ligação à Terra. Vamos ver se isto é assim. Olhando para esta coluna novamente, olhando um pouco mais para cima das raízes, nós vemos uma cadeia. Não é uma cadeia delas. Ao contrário do que temos aqui, que é um cinto, um fivelo. E acima da cadeia e do cinto, o que é que vemos? Deste lado, paz, anjos. Anjos que flutuam, nem sequer têm mísselas. Porque os anjos voam, não precisam de sustentação. Mas deste lado, que é do lado em que as raízes estão intactas, que representam a Terra, reparem que temos lá mísselas e temos personagens que até nos parecem reis. Não são reis, mas parecem reis. São os chamados, na época, anjos terrenais. Anjos terrenais o que eram? Anjos terrenais eram os indivíduos que tinham a função de apresentar as armas régias. Eram os transportadores da heráldica régia e os apresentadores da heráldica régia. Portanto, anjos celestiais e anjos terreais. Reparem, esta coluna é a coluna celestial e esta coluna é a coluna terrena, ou terrenal, como se dizia na época. Curiosamente, se formos continuar a fazer esta investigação, verificamos que realmente do lado terreno nós temos uma fivela. Estávamos a falar há pouco do relativismo, olhem para ele. Cada um aperta à sua medida. À sua necessidade. Mas reparem o que acontece daquele lado, do lado celestial. Não há necessidade e não há capacidade de apertar em qualquer medida. Só existe uma medida. Vão ver, isto é uma lição. O sagrado nós não temos medida. A nossa cabeça, os humanos têm várias. Mas essas várias medidas, evidentemente, se não forem sujeitas à medida única e primordial, não medem o que quer que seja. Não têm referência. E, portanto, reparem como a presença destas duas colunas, a presença concomitante destas duas colunas, estabelece exatamente essa relação que é preciso ter com algo que nos sirva de referência e que seja uma espécie de cânon, uma espécie de paradigma, sem o qual nós não podemos funcionar. Por outro lado, no centro, temos um outro eixo, não é? Que é este eixo central, temos a árvore seca, secou, reparem, secou. As raízes ainda são sustentar com qualquer coisa, porque aquele indivíduo ainda se agarra às raízes, não é? Como as raízes normalmente significam, e é curioso, que há o maior tratado e o maior tratado de simbólica vegetal foi produzido aqui no Convento de Cristo, por um homem chamado Frei Isidoro Barreira. Titula-se Tratado de Significação das Plantas, Flores e Frutos. E foi publicado em 1622, pela primeira vez. E esse homem explica tudo quanto aqui está à vista. Tudo. Sem numa única vez se referir ao convento. Mas não precisamos. Porque ele, o que nos diz acerca dos elementos vegetais, tudo é visível no Convento de Cristo. E, portanto, sem lermos o Frei Isidoro Barreira, mais vale não mexermos no assunto. Ele explica-nos tudo quanto nós precisamos para entendermos o que estamos a ver. E então o que é que nos diz acerca de uma árvore, sobretudo das raízes de uma árvore? Raízes significam segredo. Ora, reparem que há um indivíduo que se sustenta das raízes. Portanto, na mesma ótica, sustentar-se-á do segredo. Que segredo é esse? É o segredo da árvore seca. E qual é o segredo da árvore seca? É o segredo da árvore que um dia, depois de ter secado, há de reverdecer e há de trazer ao mundo novamente a sua vertebração básica e a sua vitalidade fundamental. Reparem que há uma coisa muito engraçada, é que a árvore secou, mas enquanto não reverdece, ela deu origem, por um processo muito conhecido dos jardineiros e dos tratadores de árvores. Como é que se chama aqueles processos em que nós colocamos uma árvore? Enxerto. Exatamente, por enxertia.
deu origem a duas outras árvores. Só que não é a árvore verdadeira. São árvores diferentes. São sucedâneos. Porque a árvore verdadeira não está a funcionar, não é? E então arranjamos sucedâneos. E arranjamos dois sucedâneos por enxertia. Já está. E reparem que os sucedâneos por enxertia precisam de uma consagração. Qual é o símbolo da consagração? Para o laço de amor. O laço de amor, que é a representação, a figuração de uma adesão a uma determinada espiritualidade, a uma determinada forma de estar, e que é muito vulgar na arte deste tempo, seja na pintura, seja na arquitetura, e que, portanto, remete sempre para uma adesão a uma espiritualidade de cariz, quase podemos dizer, gnóstico, em que a Igreja perde completamente o papel. Deixa de ter qualquer função, não é? Porque os gnósticos, evidentemente, partem do pressuposto que podem atingir diretamente o conhecimento de Deus, não precisam de intermediários. E a Igreja é um intermediário. Portanto, esta forma de ver o mundo e de entender o mundo dispensa intermediários. E quando aparece alguém marcado com um laço de amor, esse alguém certamente aderiu e é adepto dessa visão das coisas. Por outro lado, temos também conjugado com estes elementos, não só os alcachofras, que aparecem novamente, com um outro elemento que novamente remete para a árvore seca, que é o coral. O coral é outra forma da árvore seca, é a árvore seca marinha. Portanto, reparem, temos três elementos que remetem para a secura e para o amortecimento. A alcachofra, a árvore seca, que é o carvalho, neste caso, que por acaso o carvalho em latim diz róbulo, e a palavra róbulo também significa fortaleza. E é assim que a gente tem que fazer esta interpretação, sempre com estas vários registros. E o coral. Quando se diz, o coral é lindo, sim, boias, laços, corais, são símbolos marinhos. Pois são. Realmente são. Mas são mais que isso. Não é? Porque as cordas, tal como são símbolos marinhos, também são laços de amor. Não sei, nem me lembro de ter visto nenhum laço marinheiro daquela forma. As boias, claro que são símbolos marinhos, marítimos. Salvam, mas também salvam a outro nível. Portanto, não são só símbolos marítimos. Enfim, o único objeto que pode colocar-se ao mar, de facto, é o coral. Tudo o resto, e mesmo o coral, remete para a árvore seca. Portanto, como veem, esta simbólica dita marítima do Manuelino é uma simbólica suadiza marítima, não efetivamente marítima. Porque ela tem outros níveis de aplicação e é assim que podemos fazer. Nós podemos fazer. Há três níveis diferentes de aplicação da simbólica, sempre, tal como há três níveis de interpretação da própria Bíblia. Quando uma passagem bíblica, a passagem bíblica do Evangelho se diz que Jesus diz que eu sou o Alfa e o Ômega, por exemplo, que muitas vezes se traduz já em português por sou o princípio e o fim, ou seja, isso já é uma interpretação, já não é uma tradução. Já estamos com o primeiro nível, o segundo, o primeiro é literal, eu sou o Alfa e o Ômega. O segundo nível é esse, sou o primeiro e o último. Porquê? Porque Alfa e Ômega são o primeiro, respectivamente, o primeiro e o último letra do alfabeto grego. Mas depois há uma terceira interpretação, que é de todas a mais profunda. Ser o Alfa e o Ômega significava, se lêssemos isso em grego, ser o 10. E ser o 10 é ser Deus.